Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Amor Adoção Podcast. Esse projeto que nasceu do nosso coração, né? Eu e o Rodrigo aqui, nós somos pais do Matias, de 1 ano e 9 meses, que chegou às nossas vidas com 2 meses de vida. Transformou tudo, né, marido? Nossa, e tem transformado todos os dias. É uma bênção. E a gente quer conversar com vocês de maneira muito descontraída. Temos convidados que já vamos apresentá-las aqui para vocês. É um bate-papo com informação de qualidade, muita história de amor. Gente, a gente quer, nesse espaço, compartilhar a alegria que a adoção fez nas nossas vidas, a transformação. História boa precisa ser compartilhada, então curte, compartilha, envia para aquele seu amigo que tem vontade de adotar, que já pensou em adotar, que a gente vai fazer essa informação chegar bem longe. E eu já dou boas-vindas aqui. Primeiro, marido, né, marido? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá meio nervoso, mas vai ficar à vontade logo, logo. Doris, que é uma das fundadoras, né? Fundadora da comunidade Epifania. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando sobre adoção e desmistificando, principalmente, né? Vamos tirar isso tudo e ver esse amor que excede, que é a adoção. Isso aí. E a Eliana, uma pessoa também muito querida por nós, que nos acompanhou nesse processo, né? Que alegria ter você aqui, Eliana, que também faz parte da comunidade Epifania. Que bom, para mim também é uma alegria, Laila, e uma surpresa e ao mesmo tempo realmente com uma esperança, né? Nós que vivemos esse tempo de esperança, uma esperança de que muitos que possam ter acesso a esse podcast possam também se interessar, conhecer essas informações de qualidade que você falou, né? Então, falar sobre adoção é falar sobre amor, né? Como você coloca o nome deste podcast, Amor Adoção, é isso mesmo, amor adoção, falar de amor, ser amor, viver amor. E é um amor que, assim, a gente precisa experimentar para poder falar dele, porque eu fico vendo, gente, de verdade, tanta gente que quer ter um filho, que sonha em ser pai e mãe, e que tem a dificuldade de dar esse passo, né? E aí, quando a gente pensava no podcast, pensava muito assim, que a gente quer encurtar essa distância em quem sonha em ser pai e mãe e quem precisa de uma família, quem deseja uma família, como tantas crianças e adolescentes que esperam por esse lar. Para a gente começar a nossa conversa, né? Nem expliquei melhor. Doris é pedagoga, Eliana é assistente social. Queria que vocês me explicassem como surgiu a Epifania. Quem está acompanhando a gente às vezes não conhece. O que é essa comunidade que também tem o lar Sagrada Família? O nome, assim, é uma perfeição em cada detalhe de Deus. Pois é, a comunidade Epifania, ela nasce, tem sua data de nascimento 12 de dezembro de 1993, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela nasce a partir de um desejo éramos 4, de um desejo de ir além. Pessoas católicas, praticantes, mas que sentiam no coração que desejavam algo mais, ir além na vivência da fé. E aí nós passamos a nos reunir diariamente para rezarmos as laudes, a oração das laudes, e à noite, após o trabalho, participávamos da missa aqui na Igreja Santa Rita, em Vitória, na Praia do Canto, da missa, todos os dias. E assim nós fomos caminhando nessa oração comum e ouvindo no coração os chamados de Deus. A partir daí, nós fomos conversar, já fomos aumentando, já éramos 5, e fomos conversar com o então arcebispo de Vitória, Dom Silvestre Luiz Escandian, um pai, um amigo, mas é um paizão mesmo, que nos ouviu e falou que quando Deus quer alguma coisa, Deus vai a galope, que Deus geralmente ele é lento em suas ações, mas quando ele quer, foi como você com Matias, quando ele quer, ele vai a galope, rapidinho. Então a comunidade surge assim, desejo no coração de servir mais, desejo no coração de ir além na vivência da fé. E assim nós começamos. E por esse mesmo arcebispo, em 1995, porque nós passamos a ter reuniões periódicas com ele, para a orientação espiritual e a vivência da fé, a escuta do que Deus quer para nós, né? Que num dado momento, eu me lembro bem,
que era um tempo de quaresma, né? Quaresma, eu acho, não me recordo se era quaresma, mas era um tempo em que eu estava fazendo jejum. E nós fomos para essa reunião com ele, na Mitra Arquidiocesana à noite. E aí ele falou do desejo que aqui na Arquidiocese de Vitória iniciasse um trabalho com crianças, para crianças que tinham AIDS, crianças portadoras do vírus HIV. Nós visitávamos casas, sempre famílias com crianças contaminadas, né? E aí, Doris, assim, só pra gente, né? Porque o nosso tempo ele não é tão longo. Pra Sim. gente chegar nessa parte, como vocês começaram a receber crianças e chegar até a adoção? Então, começaram a surgir os órfãos da AIDS, Laila. Que até então a gente não tinha uma casa de apoio, né? Que hoje são os acolhimentos institucionais. Começaram a surgir os órfãos da AIDS, então foi preciso uma casa, né? E aí, Dom Silvestre, como esse pai, disse para Doris: vamos comprar uma casa. Como nós vamos comprar uma casa? Nós vamos comprar uma casa porque a senhora Providência vai nos ajudar a comprar essa casa. E de fato compramos a casa, né? Com a ajuda dele, com as articulações, os contatos que ele tinha, e com a senhora Providência, que a cada mês, porque a gente tinha que pagar a prestação dessa casa, a cada mês, e era tão impressionante, E ela Rodrigo, continua Laila, até hoje providenciando, né? até hoje. A E senhora aí, Providência. e aí era assim, acontecia uma situação, uma tarde de louvor, um evento da igreja. Ah, vamos fazer uma arrecadação hoje lá para a Sagrada Família. Dava exatamente o valor que a gente tinha que prestação. É o pagar. necessário, né? Alguém ligava e falava: o que vocês estão precisando hoje? Nós estamos precisando desse valor para pagar, então tá na conta hoje. Então, assim foi acontecendo. E aí essas crianças foram vindo, crianças só com AIDS. Depois, crianças expostas ao HIV. Essas crianças com AIDS, e aí a gente já vai dando esse salto, encaminhando para o nosso tema, né, principal aqui do Amor à Adoção. As crianças com AIDS, na verdade, elas vinham para nós para se recuperarem, para o tratamento, porque não tinha como estar na família, né? Então as crianças não eram encaminhadas só pelo juizado naquela época, era porque a gente estava aí também, né, bem recente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 93, né? Então as coisas iam acontecendo bem devagar. Então era encaminhada pelo hospital e a gente ia acompanhando, e as crianças, a gente não sabia até quanto tempo elas iam sobreviver, né? A gente chamava de sobrevida, que tinha aí uma perspectiva de 7 anos. E como que foi a questão da adoção nisso, né? Então a gente primeiro recebeu, e aí a gente recebeu então uma criança exposta ao HIV com sua genitora, que ficou na casa conosco. Essa genitora, ela tinha problema psiquiátrico, né, Doris? E ela ficou conosco até retornar depois para sua família, né? Ela tinha uma mãe também. E passou o resguardo conosco. E essa criança depois permaneceu conosco, né? A genitora foi e a criança permaneceu conosco para fazer o tratamento, o acompanhamento. E naquela época, hoje já mudou um pouco o protocolo do Ministério da Saúde, que é que é exatamente medicamentos que se utilizam na hora do parto, depois do parto. Ele traz aí uma chance de 92% de chance de negativar, da criança negativar. Coisa Né? É isso boa, até né? que eu ia te perguntar. Assim, quando você fala expostas ao HIV, não quer dizer que ela... Não, ela fica exposta ao vírus da mãe, né? Então, para que isso não aconteça, né? Para a contaminação não acontecer, ou seja, para o vírus não ir para a corrente sanguínea, né, e se alojar na célula de defesa da criança, ela faz uso desse medicamento que ele vai destruir a célula contaminada, digamos assim, que não está contaminada, né? Ele vai destruir o vírus que está exposto.
Mas aí, quando já sabe que a mãe tem HIV, o parto é normal, é cesárea? Tem alguma coisa assim, pode amamentar ou não? A orientação é que seja cesariana. E não amamentar. E não amamentar, porque a amamentação é uma transmissão direta, né, vertical, que a gente chama. Tá? Entendi. Então, a gente teve a nossa primeira criança, que foi essa genitora, depois ela veio a falecer, tá? Então, realmente era um órfão da AIDS, né? Um órfão da AIDS, um órfão da mãe que morreu de AIDS. E essa criança, então, ela ficou disponível para adoção. E agora? 5 anos, exposto ao HIV. Como que era isso? Isso foi em 1990 e... Hoje ele anos tem... 90. Só para dizer que hoje ele tem 27 anos. Gente, boa. há 22 anos atrás. Faz aí uma conta, Rodrigo. Você que é bom de conta. Mas aí, o que aconteceu com ele? Foi aí? adotado? 2003, então Foi. 2003, O que né? aconteceu? Os casais brasileiros que estavam para a adoção não aceitavam. Sabe aquele perfil que vocês preenchem? Sei, que todo mundo tem dúvida, sofre muito. A gente vai fazer um só sobre perfil, gente. Vamos Isso é lá. muito bom, muito bom. E aí, o que aconteceu? Não tinha nenhum casal brasileiro que aceitasse, porque era uma novidade, era muito novo, né? Sim, Então, sim. muito complexo. E aí, só casais estrangeiros aceitavam nesse perfil. E aí, então, a SEJA, né, que é um setor do Poder Judiciário, né, do Tribunal de Justiça, que lida com a adoção internacional, eles, então, entram, né, nesse processo com a adoção internacional. E aí, essa criança ela foi adotada por um casal de italianos. Primeira criança nossa por adoção foi hoje, posso falar aqui, é o Lucas, mora na Itália, é meu afilhado de crisma. Olha. Sérgio e Letícia são meus compadres e são italianos. Nós estivemos com eles agora, chegamos sexta-feira de lá. Povo chique, tá Que na chique, Europa. né? O presente de aniversário de casamento deles foi que nós estivéssemos com eles nesse tempo vivendo o jubileu. São católicos. Que lindo. E Lucas tem 27 anos, já É é um o amor, rapaz. né, gente? É o amor que adoção. multiplica. Isso aí, O amor é isso uma aí. coisa muito linda. E rompe fronteiras, A família né? aumenta, Rompe né? fronteiras. A primeira fronteira que é rompida na adoção é do coração. Verdade. O coração fica fechado esperando uma gestação natural. E o filho por adoção também nasce do corpo da mãe, porque ele nasce dentro do coração. Sim. Então, essa é a primeira barreira. Eu nasci de você, porque eu também nasci do seu coração. Sim. Então, nasceu do corpo também. Eu falo que a adoção é um amor que excede, é um amor que vai além. E é muito importante, eu acho que na adoção nós lembrarmos, é que a adoção, ela é bíblica. Jesus foi filho por adoção, gente. Oh, nosso São José amado. Jesus dizendo que a filiação não há diferença, porque ele se fez filho no corpo pela Maria e se fez filho do coração por José. Do corpo também, o coração. E é engraçado, Doris, assim, que quando a gente, na nossa espera, né? Eu olhava para São José, eu brincava muito, né? Falava, São José, meu amigão, manda meu filho da barriga ou por adoção. Uma rima, né? E aí ele mandou, ou do coração. Essa jaculatória. Verdade. Sim, sim. Uma boa jaculatória. E São José Repete. atende. São José, meu amigão, manda meu filho da barriga ou por adoção, ou do coração, né? Tanto que agora a gente se mudou para uma casa, né? E aí a gente comprou um São José igual de igreja, sabe? Desse tamanho, assim. Bem. E eu falei, não, São José, você tem que ficar com a E gente ele o fala, tempo ele passa, ele fala, José. José. Ele fala. Mas eu Maria acabamos é o amor dele, acabamos né? me interrompendo a Doris que ela estava falando, Não, né? mas é isso mesmo. Eu acho que o podcast é isso. Ele foi o nosso primeiro por adoção. A partir daí a casa foi se reconfigurando a partir dos tempos. Primeiro, crianças com AIDS expostas, que o brasileiro foi se abrindo e podemos dizer
amigos nossos. Sim. A partir da conscientização, da conversa, do diálogo, porque não tinha no perfil ninguém que queria. Então a gente ia falando, eles iam se habilitando e recebiam essas crianças. A casa foi passando, a Casa Sagrada Família foi ao longo do tempo atendendo aquilo que o Papa Francisco tanto fala, e hoje o Papa Leão, que é sobre as comunidades católicas, religiosas, as congregações, os institutos, as associações, olharem para a necessidade do tempo e passar a servir não somente, começamos com AIDS, então só pode ser com AIDS. Não, a AIDS não é mais um monstro, né, Eliana? São mudanças de época, né, que Sim. o Papa Francisco falava, porque se hoje nós não temos mais, por exemplo, né, se a gente for pegar os dados aí de crianças que desenvolvem, né, que não negativam, é muito difícil, muito difícil. Raro, muito raro. Porque fazem o acompanhamento, o tratamento, tem a medicação, né, os pais, né, a genitora, né, a mãe quando tá gestante. Então, assim, é um outro contexto, né? E para além disso também, a gente, com essa colocação de Doris, ampliando um pouco mais o nosso próprio histórico, né? Nossa história social, a construção dessa história social, inclusive, acho que por isso, quando você falou de desmistificar a questão da adoção, que a gente traz na nossa história, Laila, tudo que era, né? O que acontecia nas rodas, nas adoções, a nas entrega na roda. adoções, né? Na roda dos expostos que tinham antes ainda, lá desde o Código de Menores. Então, é algo às vezes negativo, às vezes não, é algo negativo que traz na nossa história, que a gente ainda tem, muita gente ainda tem esse preconceito com a adoção. Sim. E aí, dando esse salto aí que Doris falou e respondendo às necessidades do tempo presente, e aí também orientado sempre por todas as normas, né, as normativas aí da legislação, e a gente tem o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, que nos diz que nas orientações nos falam que separar crianças, né, nos acolhimentos institucionais por uma patologia já é uma segregação, e de fato né? E aí a comunidade ouvindo, né? Assim, só para também a nível de informação, essas crianças elas foram, né? A gente mudou de casa, fomos para uma chácara lá Linda, que grande, vocês cheia de conhecem, verde. né? Lá a gente teve os adolescentes. Local do encontro. Local de muitos É. encontros. Então lá as crianças que estavam conosco, elas cresceram, tornaram adolescentes, trabalhamos com mães sociais, vivemos um tempo muito bom lá com eles, mas graças a Deus conseguimos fazer uma busca ativa, porque aí eles já tinham condição de se medicar, né, cuidar de si, e nesse processo, escutando a Deus, a comunidade Epifania, escutando a Deus, e diante da realidade, porque ali é uma zona rural, né, Sim. gente? Então, assim, você trabalhar a autonomia do adolescente ali, por conta da logística, é muito complicado. E a gente precisava trabalhar a autonomia deles, né? E aí a gente foi fazendo essa busca ativa e fazendo essa transição do perfil do acolhimento institucional, que ouvindo a Deus e no carisma da comunidade Epifania, né, Doris? Sim, sempre ouvindo o carisma. Nós temos um diretor espiritual e reunimos para fazer um retiro onde a gente pudéssemos ouvir a Deus sobre e agora. Eles foram reintegrados e qual é a necessidade? E o carisma da comunidade é baseado na encarnação do Verbo. Essa é a nossa página do Evangelho. A encarnação do Verbo, a página do Evangelho do nascimento de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória, João 1,14. Então, essa página, ela traz para nós, enquanto comunidade Epifania, aquilo que nós devemos ser e viver e fazer e realizar, a nossa missão.
O carisma da comunidade é isso. É estar com os desprotegidos da sociedade, é olhar para eles, é estar com eles, é fazer, a gente traz o nosso sinal, o ouro, incenso, a mirra. E o ouro é esse, é ofertar a vida aos pobres e pequenos. Ofertar a nossa vida aos pobres e pequenos. Então, nós olhamos nesse discernimento e vimos que continuava o acolhimento, mas para todos os bebês que estavam desprotegidos da sociedade. Então, continuamos acolhendo bebês, então, de 0 a 2 anos, porque o nosso carisma, ele nos leva à experiência da ternura de Deus, que vai da manjedoura à cruz. A ternura de Deus manifestada desde a manjedoura e na cruz, também ali a ternura de Deus, onde ele oferta toda a sua vida. Então, nós continuamos com o perfil, porque ali Maria e José não encontraram local para o menino nascer. Ali é nossa hospedaria. Ali o bebê encontra um local para viver, para ser acolhido. Ali é nossa grande manjedoura, casa. Esse olhar de ternura, de compaixão, de acolher cada menino Jesus que chega. Cada um que chega é um menino Jesus para nós. Então, é acolher esse menino Jesus. E também a gente doa a vida, né? De alguma forma. E eu falo que nos leva até a cruz. Por quê? Porque ali, com eles, a gente adoece junto, com eles a gente vira à noite, com eles a gente sofre, com eles a gente tenta recuperar. E isso atinge também o nosso físico, atinge o emocional, atinge mentalmente. E a gente se derrama, porque há vínculo. Sim. Não pode criar vínculo, mas é claro que tem vínculo. É impossível não ter vínculo, não um vínculo de posse, mas um vínculo de cuidado, de amor. E aí depois a gente pega, como o Matias, e entrega. Sai da hospedaria e Vai vai para para casa. casa. Ai, que alegria, Sai de né, Belém e vai para Ah. Nazaré viver a vida comum. Mas você falando, quando o Matias chegou, porque o Matias chegou, nós conhecemos o Matias numa quarta e numa quinta ele já estava com a gente na Semana Santa, né? E quando ele chegou, a gente não tinha absolutamente nada. Não tinha uma fralda, não tinha uma roupinha. Então, você... Não assim porque a gente não tem condições, é porque... não é isso. É porque a gente não De um dia para o outro, dá um enxoval. E, tipo, ligaram na quarta tarde, a gente já foi correndo para conhecer o Matias. A gente morava perto, né, de vocês lá. Depois foi pra Vara, que já é mais distante. E na quinta tarde, nossa casa tinha acabado de reformar, tava ainda suja, tinha que limpar. Não deu tempo de comprar absolutamente nada. E a minha cunhada que ajudou, enfim. Mas eu tinha assim no meu coração, recebendo esse menino Jesus em casa, sabe? Na simplicidade do que tinha, do que as pessoas traziam. E se a gente fosse olhar, a gente teria condições de fazer um enxoval lindo, pelo tempo de espera do filho, teria ganhado muitos presentes. Mas Deus quis assim, né? Deus quis agir naquela simplicidade. Ele quis mostrar assim, Laila, Rodrigo, o que ele precisar, ele vai ter. E foi acolhido, né? Eu com acho muito que amor. ali ele não tinha fralda, não tinha roupinha disponível na hora, né? Mas ele teve o principal, que foi o amor, né? Mãe, E assim, e Deus é Ele tão teve providente, pai, mãe. tão providente, que eu tenho um sobrinho, que ele tem 2 anos e alguns meses, né? É. Então ele tava com 1 aninho e pouco. Então Ele as doou roupinhas tudo. dele... Minha cunhada e minha sogra foram trazendo tudo. Mas até aos poucos tudo foi se ajeitando, né? Sim. Só assim, para retomar, então, para fechar essa transição, né, que Aí foi eu queria só uma feita. pergunta rapidinho, Eliane, até te interrompendo. Por exemplo, igual a gente falou muito sobre o HIV, né? Aham, Por exemplo, hoje tem alguma criança disponível para adoção com HIV? com HIV? Conosco? É? Não. Não, né? Não, inclusive era isso que eu queria, né, fechar essa transição, porque hoje nosso acolhimento, né, a nossa hospedaria é para todas as crianças de 0 a 2 anos, independente da se tem alguma patologia, se tem alguma doença ou não, né? Embora penso que pela experiência, né, aí dos anos,
Geralmente, quando surge uma criança para o acolhimento que tem alguma patologia, alguma coisa, eles mandam logo pra gente, né? Por que será, né? será? E assim, para fechar isso, depois Doris fez um curso pela Pastoral da Criança falando sobre os primeiros 1000 dias. E quais são esses primeiros 1000 dias? Como é importante essa primeira infância. Então, essa primeira infância, eles lá precisam ter realmente um colo, né? Não pode estar entregue, né? Sozinhos no berço e se criando sozinho, né? Sem atenção. Precisa dar atenção para o desenvolvimento. Então, às vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, mas só essa idade, né? Não dá tanto trabalho, né? Dá não. Não dá não. Dá Não dá não. não. Tem um Dá caso não. que eu te Não dá conto não. como é que é. Esses 1000 dias envolve a gestação Nós estamos falando de 3 anos, né? até os 2 anos os de 2 idade. É. Porque envolve a gestação. gestação. E a também. gente não tem controle da gestação. Isso. E quando a criança chega, ela já perdeu, podemos dizer, 90% desse cuidado gestacional, Sim. desse cuidado do amor, daquilo que envolve, né, uma gestação, do tratamento, das consultas, geralmente não acontece. Então, quando eles chegam, eles precisam recuperar no afeto, porque nós somos seres humanos, somos seres do afeto. A criança, para se desenvolver, ela precisa de afeto. Então, então nós temos que recuperar esse tempo. E como que a gente recupera? É com muito beijo, com muito abraço, Com muito colinho. muita dança, música, pulando, e precisa de colo. E aí nós temos lá na casa os voluntários do colinho. A gente, aproveitando o podcast, pergunta, quer ser um voluntário do colinho? Porque a função é só dar colo. É brincar da colo. Criança precisa de colo. Colo não vicia, colo desenvolve. E assim, nós já tivemos a oportunidade de visitar a comunidade e é gostoso demais você poder pegar no colo. Depois a gente saber que aquela criança foi adotada, né? Teve uma menininha que a gente viu, que depois, agora ela já tem uma família. Então é muito gratificante. Quando a gente vai embora, a gente quer levar todos eles com a gente. Falo, não. É sofrido. A gente chega em casa sonhando, já pensou se o fulaninho fosse E lá pra casa? aquele que é o mais outro arteiro fosse lá junto com pra o nosso. casa? Ai, aquele outro já é mais assim. E ela fica sonhando. Mas eu ia falar justamente sobre isso, perguntar sobre essa questão do quem quiser ser voluntário, né? Lá tem a voluntário que faz bolo pra festa, tem todo tipo de voluntário na comunidade. Tem. Os Tem espaço para aniversários. todo mundo, porque a gente faz os aniversários deles, né? E aí a gente faz um albinho depois para que eles possam levar para casa, né? Conta a história deles ali, né? Chegando- Matias não teve muito tempo, né? Graças a Deus. Já tá com o álbum dele lá em casa. Tá Que lindo. coisa boa isso. Falando em albinho, quando a gente foi receber o Matias, né? Duas coisas. Sobre o álbum, lá falava que ele não sorria muito. E aí, quando fala do afeto, Parece uma mala velha. Ri pra Sim. todo mundo. Já chega rindo. agora aquele menino tem um sorriso que, Maravilhoso, assim, e é lindo. justamente esse processo de cura também, Claro. né? É. Primeiro chega até vocês com todo o cuidado. Na gestação ele não teve esse Uhum. cuidado, porque para uma criança chegar à adoção, é claro que ela passou por um sofrimento. É Com uma certeza. violação de É, direito, com né? certeza ela não chegou ali, por mais que fosse uma entrega voluntária, ela não chega ali, acorreu tudo bem e eu vou entregar o meu filho Não. para adoção. Não é assim. Não. Então, assim, hoje, logo no começo já, né, ele foi transformando aquele sorriso e é a coisa mais linda da nossa vida, né, meu bem? Nossa. Quando ele acorda e fala, papai, É, papai iê, mamãe E eu me iaiá, lembro, eu me lembro quando a Laila pegou ele para dar mamadeira. Você lembra, Rodrigo? cheia de medo. Você lembra? Ela virava assim a mamadeira, pegava ele de assim meio Tá sem certo, jeito. tá certo. Ai, não engasga não, Tá meu filho, não certo engasga isso. não. Agora, gente, eu falei, calma, vai aprender, vai Domina aprender. tudo, E né? eu falava com ele assim, filho, mamãe não sabe, mas a mamãe vai aprender. E parecia que ele entendia, sabe? E Deus vai capacitando e vai ajudando, É, vai. com É o certeza. amor, sabe? É o Onde amor. tem o amor, É. tudo vai se dando jeito. E vocês? Eliana, você gravou o vídeo da gente que acabou viralizando depois, né? Aquela sala ali, vocês devem ver muita coisa, né? É. Como que vocês se sentem, assim? Cada encontro é único ou já são mais ou menos parecidos? Não existe encontro parecido. Não. Cada um é único. Cada um é único.
foi interessante que quando o vídeo viralizou, eu estava lá no Amazonas, né, no barco, na outra missão que a gente tem no Amazonas, e aí você me manda mensagem, né? Que eu falei, gente, nunca imaginava, né? Porque, Nem eu. Imagina É, eu. pois é, Papai porque chorão, papai chorão, porque papai alguns chorão. pedem para fazer o vídeo, outros pedem para tirar foto, né? Outros, se a criança é maior, a gente não, e aí a gente vai sentindo também, né? Uhum. Vai conhecer a criança, não sabe se é aquela criança ou não. Então, Sim. a gente sente assim, a gente tem um discernimento, tem que ter um discernimento, pedir a sabedoria de Deus a todo instante, Sim. né? Para perceber também, né? Com vocês, eu acho que eu não precisei falar, mas eu sempre falo, né? Que precisa ser, que vocês precisam, que a família precisa ser honesta com ela mesma e com a criança, né? Nessa liberdade, para dizer é o meu filho ou não é o meu filho, né? Porque não é algo mágico, né, Laila? Não. É uma construção, Sim, claro. né? Claro. Mesmo biológico é uma construção, É uma né? construção. Por isso que às vezes tem mães que passam por depressão, né? Pós-parto, enfim. E é uma decisão muito séria, É né? uma decisão séria. Então, assim, quando a criança é um pouco maior, geralmente é tão impressionante que eu não me lembro de alguma família com criança um pouco maior ter pedido, por exemplo, para fazer o vídeo ou pedido para tirar a foto. Porque é aquilo, é uma construção. Porque às vezes acontece de família conhecer a criança e falar, não é. E tá tudo bem. Uhum. A hora é essa, né, E tá Eliana? tudo É o bem. momento. A hora é essa, tá tudo bem. Olha, já aconteceu de família ir lá para ver uma criança, né? Foi o juizado entra em contato com a família e aí a família, o juizado coloca a família em contato conosco e aí a família foi lá, viu a criança e ficou muito sem graça porque assim falou não era aquela criança, mas sem graça de falar e a gente sempre deixa muito livre, sabe? E aí uma semana depois o juizado ligou de novo para uma outra criança. E era aquela criança. E ela não tinha visto aquela criança. Né? Então, assim, precisa ter essa honestidade, essa liberdade, né? Essa verdade. E então, cada um é único. Então, aquela sala ali é uma sala de parto, né? Isso aí. É uma sala de parto. Sim. Aliás, ali tem uma sala de parto, porque a gente tem uma sala também de pré-parto. Quando o parto é mais difícil, né, da criança, por exemplo, de um pouco maior, a gente tem uma outra salinha, que é uma brinquedoteca, né, uma salinha pedagógica, onde a família conhece a criança ali, no espaço dela. Né? Sim. Então, a gente tem esse cuidado com tudo, né? Então, por isso que cada família é única, né? Cada criança que encontra a sua família é única. E eu pensava muito também sobre isso, porque a nossa história viralizou, o choro do Rodrigo, né, tocou tantos corações. Mas eu tinha essa preocupação das pessoas não acharem que todo encontro vai ser daquele jeito. Sim. Porque, assim, a nossa história chegou até aquele ponto, né? 15 anos de casados agora, tinha 14 na época, 13 e pouco, né? Na época que a gente conheceu o Matias. Tinha todo um contexto para chegar aquele choro, daquele jeito, todo um momento de oração. Mas quando eu vi o Matias a primeira vez, não foi uma questão de paixão. Eu já amava o meu filho e eu sabia que o meu filho, Deus tinha o meu filho reservado para mim. Não quer dizer que eu olhei para o Matias e piscaram luzes. Uhum. Não é isso, não é isso. E a cada dia que o Matias foi convivendo com a gente, que eu fui olhando para aquela carinha linda dele, e ali eu fui amando mais, ele me amando mais, e esse amor foi sendo construído. Porque a adoção não é um filme, não é uma... Não vamos conto de romantizar. fadas, não, essa é a não. palavra, não é um conto de fadas. Fadas. É vida, gente, e é muito sério, né, Doris? A gente precisa trazer isso também, porque eu me preocupo muito, assim, quando você adota, você tem o seu filho, aquilo ali é irrevogável, né, gente? A gente não irrevogável. pode chegar depois de um tempo e falar assim, pensei melhor, não tô dormindo direito, né? Vou Não- devolver. vou Matias devolver. Não dorme, vou devolver porque eu quero dormir. Quero voltar à minha vida, poder dormir tranquila. Justamente, né? E isso também é histórico, né, Laila? Se a gente for olhar na história do acolhimento institucional, da adoção, do filho por adoção, né? O Código de Menores, um dos códigos de menores, davam poucos direitos, não davam todos os direitos para o filho de adoção, como para o filho biológico.
Vê se Então, pode. é um processo que está na nossa história social também, né? Para hoje, graças a Deus, com muita luta, suor e sangue, ter conseguido, né, ter conquistado aí uma lei específica para criança e adolescente para dizer, olha, o filho por adoção tem os mesmos direitos do filho Porque é biológico. filho, né? Porque não é filho adotado. Ah, é o meu filho adotado. É o meu filho. Ponto. É o Acabou. meu ponto. Ah, esse é meu filho biológico, esse aqui é meu filho Não, adotado. é o Não, meu filho. é meu São os meus filho. filhos. Sim. E isso é uma outra situação que tem acontecido muito, que eu acho muito interessante falar. Famílias que já têm filhos biológicos adotando crianças. Sim. Que bênção, né? Que Tem fazem a acontecido isso. opção do próximo filho ser por adoção. Sim. Isso é bom. E eu queria falar um pouquinho sobre isso e sobre o podcast, que eu estava começando a falar com você antes, que esse podcast, ele vem de encontro a uma reflexão que eu vinha fazendo, porque a casa já tem muitos anos, a Casa Sagrada Família. Mas o que nós temos percebido ao longo do tempo e que nós precisamos ir além. Eu acho que a gente precisava ir além. Isso tem me incomodado, até cheguei a falar na nossa formação terça-feira. Eu acho que lendo principalmente o documento do Papa Leão agora, a primeira exortação apostólica sobre o amor de Lésite, amo-te, o que mais, a partir da Casa Sagrada Família ou das nossas outras missões, o que nós podemos ir além? E eu sentia que ir além, para mim, era na questão da adoção. Para desmistificar. Então, esse podcast, quando eu vi aqui adoção, ele vem de encontro a isso. Eu acho que esse podcast, ele é passou por lá, né? Então ele está dando essa dimensão do ir além, no sentido, o que nós podemos falar aos casais, às famílias que estão nessa espera por um filho, uma filha, que desmistificando coisas. Quando eu falo, é um amor que excede, porque evangelicamente falando, é uma doação de si para alguém que não é do seu contexto e da sua árvore genealógica. Você se abre para sair de si, e o amor de Deus é um amor que sai de si. O amor maior de Deus foi que ele saiu de si, ele saiu de junto do Pai, ele deixou a sua glória e desceu até nós. E o amor por adoção é essa saída de si para se doar ao outro, para se entregar a um outro que estava numa situação de vulnerabilidade. Não é caridade, é um amor que excede, é um amor que vai além. E eu vou dizer para vocês, né, uma reflexão minha, que não é só um amor porque eu desejo ter um filho. Na verdade, já existe dentro de vocês quem realiza uma adoção, existe já nessa pessoa uma abertura à saída de si. Uma abertura de coração ao mundo, ao outro também, ao ser humano, à vida. Existe uma abertura ali. Pode não ter consciência, mas Deus vai trabalhando, vai trabalhando. Vem essa abertura para a adoção. Primeiro tentam, muito. Depois vem a abertura para uma adoção, porque quantos casais não podem, pronto, não pode, acabou. Estão sofrendo. Estão sofrendo. Mas verdade. ainda não descobriram essa saída de si para o cuidar de um outro ser humano. Dar a vida é perder noite, né, pai? Opa! É com você Mas mesmo. eu já perdi muita noite Muda. jogada fora, tá? Então, isso vai Agora falar. tem um sentido. Agora tem um sentido. Aquele Isso que sorriso. eu queria chegar. sabe? Dá sentido à vida de vocês. Dá Sim. sentido à sua existência. Sim. Por isso que é um amor que excede. Dá sentido à sua existência nesse mundo. À sua passagem por esse mundo. Então, é filha, sim. Mas é o cuidado, é um amor que vai além de olhar para uma criança e falar, eu vou com você até o fim.
é um casamento também. Sabe, Doris, quando você falava assim, e sabendo que ele não é da sua árvore genealógica, né? Mas perto da árvore tem um jardim que produz flores lindas, né? Árvores lindas, né? Do lado, né? E eu vejo assim, eu conversava até com Laila, a gente subindo para cá agora. Lógico, fisicamente, esteticamente, o Matias não parece comigo. Ele não parece. Sem problema, ele é mais bonito do que eu, né? Que bom. Mas assim, o sorriso dele é uma coisa assim, é extraordinário, sabe? É extraordinário. Eu olho para o Matias, eu não me vejo sem o Matias. E assim, e é uma coisa muitas vezes que a gente pensa que a gente está dando, né? Nossa, eu vou dar uma oportunidade. Às vezes quando a gente não entende sobre adoção, eu vou dar uma oportunidade, né? Vai ser tão legal. Mas a alegria e o bem que ele me fez é muito maior do que qualquer coisa que eu possa fazer por ele. É mútuo, né? É um assim, amor mútuo. E aí, só inexplicável. concluindo da árvore genealógica, porque na árvore genealógica, você não escolhe quem faz parte. Sim. É primo, do jeito que for, você tem que acolher. Tio, mas esse é aquele que você vai lá e coloca na árvore genealógica. E passa a fazer parte. E quando fala que não parece, não concordo. As feições... Eu falei para alegrar a mãe, mas ele é mais parecido comigo, entendeu? Só para deixar... As feições, fisicamente não vai parecer. Mas as feições da família, a criança vai adquirindo. A neurociência explica um pouco isso, né? E é interessante Ele isso. lembra muito meu pai. Aí, É Muito incrível. bom. Até eles têm camisa, então o jeito Mas é porque o dele... ser dele, o ser social sonhos. dele vai sendo formado ali no Ali. meio, né? O Então, Rodrigo é muito brincalhão, ele também é então, sapeca vai demais. vai Fica sendo fazendo... construído. A gente chama a atenção dele, ele fica assim, Matias. Tá sendo construído E no você meio. sabe que o isso ser vai pro dele. DNA. É por isso que a neurociência fala disso. É interessante isso. Isso vai para o DNA social, do ambiente, do meio. E aí, você falando assim, né, da gente também ser uma extensão. Eu lembro quando a gente estava lá, a Helena falou assim, olha, acho que a história de vocês ainda vai tocar muitas pessoas. E eu vejo que o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando de diferentes formas, né? Sim. A história acabou viralizando, surgiu a oportunidade desse podcast, então a gente vai levando essa informação e hoje eu queria ver com vocês, assim, duas coisas. O que vocês acham que hoje é o maior preconceito relacionado à adoção? E para a gente já caminhar, para encerrar, né? Que a gente já tá, essa conversa boa já rendeu aqui 50 minutos. O que vocês diriam para quem tem medo de adotar? Que às vezes ouviu uma história que não deu muito certo, porque eu sou muito contra isso, porque eu acho que nós somos seres humanos em construção, então nós vamos ter desafios, dificuldades, sendo biológico ou por meio da adoção, enfim. Mas, assim, o que vocês diriam, assim, o que vocês acham que hoje é o maior preconceito? E o que vocês diriam para quem deseja ou passa pela cabeça adotar, quem tem o desejo, às vezes uma mãe solo, um pai solo, um casal que quer ter um filho ou uma filha? O primeiro passo, eu penso que é esse que Doris acabou de falar. Porque não é romantizar, como ela falou, né? Essa questão do sacrifício, do sair de si. Então, tenho que dar um passo para ter um filho, uma filha, sem saber como ele virá. Embora vocês preencham, né? Embora as pessoas vão lá preencher o perfil, né? E de ter um filho realmente. Porque enquanto você falava aí, eu me lembrava, mas eu não tenho como me lembrar, não tem como esquecer da nossa história em que a gente tem que realmente, Laila, eu concordo com você, desmistificar a adoção. Porque antigamente se pegava alguma criança para ajudar em casa, se pegava uma criança para ser companhia, para ser trabalhador, para ser inclusive escravizado. Então, isso está enraizado na nossa história. Então, há um preconceito que não é só do tempo presente. Né? Então, a gente precisa ampliar isso dentro de um contexto muito maior. Então, esse desejo de buscar informação, né? Então, eu só conheço se eu vou atrás buscar essas informações. Hoje, esse podcast é essa oportunidade. Então, para quebrar os preconceitos, conhecimento. Existe o desejo dentro de você que está nos acompanhando aí,
procure conhecer. Telefone, a gente está com o nosso telefone disponível para esclarecer, né? Nesse podcast. O próprio juizado, né? As varas da infância, enfim. Procurar informações e não deixar esse desejo que tem dentro de você de ser mãe, né? De ser pai, seja família pai e mãe, né? Seja família, seja mãe solo, pai solo, né? Sejam casais homoafetivos, enfim. Todas as pessoas hoje, pela legislação brasileira, têm o direito de adotar, né? De serem pais, de serem mães. Busquem, se informem para quebrar esse preconceito. E conversem com quem adotou. Acho que isso é muito importante. Conversem com quem também já adotou. Porque o medo, geralmente nós ouvimos, não sei a origem, não sei o que vai dar. E se tiver acontecido isso, aquilo, eu falei, Gente, não é mais forte do que esse amor, adoção, gente. o amor cura, transforma. E se vai dar trabalho, o filho dá trabalho mesmo. gente, Vamos o trabalho que eu dei pra minha mãe e pro meu pai. Filho dá trabalho. Não é? Se você não quer ter trabalho, então não tenha filho. Tem Né? que sair de si. É o Exatamente, momento de sair de exatamente. si e dar sentido à sua existência nesse mundo, a sua passagem neste mundo. Dá trabalho. E tudo bem, porque isso é a vida, Sim. né? Quem não tem problema? Quem não tem suas dificuldades? Mas é assumir, é meu filho. Porque eu ouvi de uma moça, já filha por adoção, e ela fez o trabalho da faculdade, que eu acompanhei um pouco, que era sobre adoção. E ela me disse que ela não tinha problema por ser adotada. O problema era quando a mãe dizia, essa é a minha filha do coração. Não é filha do coração, é filho. Filha. É Eu filha. não falo que é filho do útero, né? Ninguém, quando apresenta, fala, Posso barriga. falar isso? Essa é minha filha do útero, essa é do minha filha do coração. coração. Ora, ninguém apresenta assim, né? Então, é meu filho, é minha filha. E pronto. E quando ela conseguiu externar isso para a mãe, acabou. Não teve problema nenhum. E a mãe tinha outros filhos naturais também. Então, é uma escolha, é uma decisão séria e é também uma busca por informação, como a Eliana falou, e dialogue com casais que adotaram. Porque quando dialoga, quando a gente faz o dia da adoção lá, que junta os pais que já adotaram, é uma festa. Eu falo que é um pedacinho de céu que a gente experimenta ali, Sim. né? Os pais dialogam entre si, sem preconceito, sem dificuldade, partilham suas histórias, e isso vai tocando outros que têm o desejo também de adotar. Eu acho que isso é assim. E eu fico muito feliz quando o casal adotou um, aí depois fala, não, eu quero outro. A gente tá nessa. Tamo na fila, estamos na fila. Porque a experiência foi muito boa, feliz, de amor. Não quer dizer que teve que acordar de madrugada, teve que levar para médico, teve que passar a noite em pronto-socorro. Teve, como qualquer. Sim. Mas tem o papai, a mamãe. Mamãe Nossos- linda, né, mamãe mamãe linda. Derrete tudo. Todinho, mas já tá caminhando pro fim, né? É. Mas isso que vocês falaram, assim, da informação, isso é assim... Eu lembro que quando nós fomos na vara, né? Nós procuramos saber a respeito de crianças com HIV. E nos deram, assim, a gente foi até a Secretaria de Saúde, nós conversamos com o médico, conversamos, né, com a responsável. com a que tava responsável lá. lá, ela foi explicando tudo pra gente. E a gente olhou um pro outro, assim, nós conversamos, vamos. E nem passava pela nossa cabeça. Nem né? passava. E o nosso perfil era aberto para crianças com HIV. Então, assim. A partir dessa informação, né, que a assistente social trouxe pra gente. Sim. Então é isso. Amor, Adoção Podcast. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Eu tenho várias perguntas na minha cabeça, mas nosso Daria umas tempo 3 horas aqui. De... nada impede que vocês voltem, né? Pra Sim. gente poder conversar mais. E é isso, gente. A adoção foi a nossa melhor decisão. Que Sim. bom que a gente tomou. Se você sonha em ter um filho, se você sonha em ter uma filha, procure saber. Quem sabe é o seu caso. Eu falo assim, quem sabe? Porque também não é pra todo mundo, né? Cada um tem uma história. Claro. Mas assim, pra nós, foi a maior alegria das nossas vidas, né, E vai marido? continuar sendo, né? Com a graça Então de é Deus. isso. Gente, obrigada, Que viu? bom. A gente que agradece, viu?
Esperamos que realmente este podcast possa chegar a muitos e muitos lugares e muitas crianças possam encontrar suas famílias. Amém. Eu acho que ele vem como uma resposta muito boa para os tempos atuais, de falar para outros. Tem esse caminho e é muito bom. Então, eu agradeço a vocês também por estarmos aqui.